Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção, que bom nós podemos estar na casa do Senhor, que bom nós podemos estar num momento como este também adorando ao Senhor, né? E para mim é um grande prazer poder estar mais uma vez tendo a oportunidade de poder levar a palavra do Senhor até onde você está. Não sei se você se encontra na cidade de Fortaleza, ou se você se encontra, né, em outro estado do país, ou talvez até em outro país, mas eu quero te convidar, seja bem-vindo para ouvir Deus falar mais uma vez com você nesta noite gloriosa. Então, a paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os nossos amigos, né, ouvintes desta noite. Eu queria convidar você para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Glória a Deus, Salmos de número 25. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 25 e o verso de número 14. E aí depois nós vamos para Êxodo. Glória a Deus. Êxodo capítulo 33. Salmo 25, verso 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Glória a Deus. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Glória a Deus. Êxodo capítulo 33 e o verso de número 15, que diz assim: então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Louvado seja Deus. Então eu te convido mais uma vez, nesta noite, tá certo, para ouvir a palavra de Deus. E eu queria que onde você estivesse, você pudesse curvar sua cabeça e fizesse uma oração comigo nesta noite maravilhosa. Senhor, eterno Deus, tremendo e santo, nós te louvamos essa noite e te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade que temos de poder, Senhor, estar ouvindo a tua palavra nesta noite. E nós pedimos ao Senhor a tua graça, pedimos ao Senhor que possa derramar sobre nós o teu Espírito Santo e que muitas vidas sejam impactadas, ó Deus, através da palavra que será ministrada nesta noite, que vidas sejam impactadas e transformadas para a glória e louvor do teu santo e eterno nome. Permanece conosco, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, depois de uma semana muito abençoada, nós tivemos um culto no domingo à noite, um culto muito abençoado, e onde nós pudemos ouvir a palavra do Senhor, que foi ministrada pelo homem de Deus, e nós pudemos sentir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E durante essa semana, já hoje, o segundo culto da semana, não poderia ser diferente. Vamos procurar trazer a palavra de Deus ao teu coração, e a nossa esperança e a nossa expectativa é que você seja impactado pela palavra do Senhor, e que a tua vida não seja mais a mesma, ela seja uma vida diferente a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós vamos ouvindo aqui a palavra do Senhor, e vamos no trecho que nós lemos, na primeira referência, em Salmos de número 25 e verso 14, fala da intimidade. E aí talvez até você me pergunta: pastor, quem ainda não teve segredos na vida? Muitos de nós, e quando nós temos segredos, nós geralmente procuramos alguém da nossa confiança para compartilhar, para conversar e para pedir alguma orientação, não é verdade? E aí quando você olha para esse trecho, no Salmo de número 25, você vê que Davi, em toda a sua vida, ele procurou manter acesa a sua comunhão com Deus, ele procurou manter acesa essa intimidade que ele tinha com o Senhor. Então isto era fundamental na vida de Davi, é fundamental na vida de todo ser humano, é fundamental na vida do homem de Deus e de uma mulher de Deus, ter essa intimidade com o Senhor. Já falamos outras vezes e repito,
que não devemos nos acostumar com uma vida vazia, uma vida alheia a tudo que Deus tem para realizar, não é? Então a igreja, ela precisa, e quando eu falo igreja, eu estou falando de homens e mulheres, servos e servas, nós precisamos estar sempre mergulhando no oceano de Deus, mergulhando no oceano do Espírito, aleluia, e procurando receber muito mais de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, olhando para esse trecho da palavra, nada poderia destruir um elo que existia entre Davi e o Criador. Da mesma forma, nós podemos dizer para você que nada pode destruir este elo que existe entre você e Deus, entre mim e o Senhor, entre nós e o Criador. E que elo é este, pastor, que o Senhor fala nesta noite? Eu posso falar do elo da intimidade, o elo do relacionamento com Deus. E eu posso dizer para vocês essa noite que o relacionamento, que a intimidade é o resultado, aleluia, de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, observando esse trecho aqui da palavra, nós vemos o seguinte, que existe na vida vários tipos de relacionamento. Agora existe relacionamento que está mais firmado, existe relacionamento que tem mais, a raiz é profunda, e tem aquele relacionamento que a gente chama de um relacionamento superficial. Mas o nosso desejo nessa noite, e acredito piamente que o desejo muito maior de Deus, é que tenhamos um relacionamento, tenhamos uma intimidade com o Senhor, uma intimidade profunda, louvado seja Deus. Então Deus, desde o princípio, desde o início, Ele procurou, Ele busca criar um relacionamento com o ser humano, um relacionamento com o homem, aleluia, a partir da queda do homem lá no Jardim do Éden. Então Deus já formula um plano para que este homem possa ser novamente resgatado, para que esse homem pudesse ser novamente, tivesse novamente uma intimidade com o Criador, um relacionamento perfeito com Deus. Agora imagina, o homem sempre busca estar um pouco distante de Deus, mas quando a gente olha para a palavra, a gente observa que Deus ainda insiste, e Ele busca por este relacionamento, aleluia, é o relacionamento de Deus que Ele espera ter conosco, é um relacionamento profundo, não é um relacionamento superficial, é sim um relacionamento profundo. Em segundo lugar, nós podemos ver que uma intimidade com Deus é o resultado de um relacionamento que foi construído. Por que construído, pastor? Porque uma intimidade, um relacionamento, ele nunca pode ser comprado. Imagina só, irmão, uma intimidade, um relacionamento profundo e perfeito não pode ser comprado. Então todo bom relacionamento, quando você olha para a palavra, todo bom relacionamento, ele deve ser construído, aleluia, e para que isso possa acontecer, é preciso que é preciso que você, é preciso que a gente possa ter uma dedicação muito maior, aleluia, para que este relacionamento, aleluia, ele possa ser perfeito, ele possa ser profundo com o Criador. Então imagina, quando nós construímos esse relacionamento, nós devemos buscar conhecer a Deus melhor, de uma forma melhor, aleluia. Não se constrói, irmãos, relacionamento se não tem intimidade com alguém. Não é para ter um relacionamento profundo, é preciso ter intimidade com alguém que se conhece, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele está de pronto a nos dar a conhecer. A Bíblia diz que o Senhor, que quando nós buscamos a Ele, a Bíblia diz, olha, você busca e aí você vai encontrar, e quando você encontrar, a Bíblia fala que o Senhor vai se deixar achar por você, louvado seja Deus. Então repito, Deus busca um relacionamento pessoal comigo, Deus busca um relacionamento pessoal com você, Deus busca um relacionamento pessoal conosco, e através desse relacionamento, nós podemos estar mais próximo dEle. E aí, pastor, como é que eu posso então fazer com que o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus, ela possa estar mais profunda, ela possa ser como uma raiz mais profunda, através da oração? E aí quando você olha para o trecho aqui que lemos na primeira referência, você vê que o salmista, ele estava dirigindo a Deus uma oração, e é através da oração, queridos, que nós conversamos com o Senhor, é através da oração que nós dialogamos com Deus. Então posso te dizer que a oração nada mais é de que uma comunicação, de que um diálogo
com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. A intimidade também, queridos, é o resultado de um relacionamento que é baseado também na confiança. Quando nós depositamos a nossa confiança verdadeiramente em Deus, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, eles vão prosperar. Por quê, pastor? Porque Deus, ele passa a ser a base de todas as coisas nas nossas vidas. Então, a nossa intimidade, ela é alcançada através da nossa confiança em Deus. Aleluia! E isso é interessante. É preciso que é preciso que você, é preciso que nós venhamos a confiar mesmo realmente, de fato, de verdade no Senhor. Oh, glória! Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Então, de fato, de verdade, devemos confiar no Senhor. Agora, imagina só, existem muitas pessoas que estão na igreja, mas eles não buscam a Deus de fato, de verdade. Às vezes a pessoa vem para a igreja em busca de um bem material, mas eu quero te dizer nesta noite que a melhor coisa é quando o homem ou quando uma mulher vem para a igreja em busca, aleluia, de algo sobrenatural, ou seja, de uma salvação da sua alma, do perdão de seus pecados, aleluia. Toda a prosperidade talvez que você possa alcançar ao longo da tua vida, aleluia, é a consequência também, posso dizer, a consequência da tua fidelidade para com o Senhor. Então muitas pessoas vêm para a igreja, e aí quando nós olhamos aqui no Salmo 40, olha o que diz a palavra, diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, Salmo de número 40 e o verso número 4, então é importante que você tenha a sua confiança no Senhor, confie nele, já falei outras vezes e repito, mesmo que você tenha R$1 milhão na sua conta bancária, aprenda a ser dependente de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí quando nós vamos aqui para o trecho de Êxodo no capítulo 33, nós vemos aqui uma situação muito importante, e eu não poderia terminar a ministração nesta noite sem falar neste homem, um homem chamado Moisés. Êxodo no capítulo 33, olha que coisa interessante, a palavra diz que Moisés, irmãos, ele tinha um tempo especial com Deus. Moisés procurava estabelecer um hábito de devoção, um hábito um devocional que ele tinha com o Senhor. Agora imagina, em toda a sua vida, Moisés, imagina, ele estava liderando um grande número de pessoas, aproximadamente aí 3 milhões de pessoas, imagina uma igreja, ele guiava, ele comandava, ele orientava toda aquela população. Agora tu imagina só, mesmo diante de toda essa responsabilidade, a palavra fala que Moisés, ele tinha momentos especiais com Deus, e não eram apenas momentos, vamos imaginar, uma vez por semana, uma vez por mês, ou a cada festa das tribos, não, era um momento dioturnamente, diariamente ele tinha com Deus. Quando você olha aqui para o capítulo 33, a partir do verso de número 7, você vai ver que diz assim o trecho, começa dizendo assim, Moisés costumava tomar a tenda, aleluia, e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. A palavra diz que Moisés, ele tinha um momento especial com Deus. Moisés armava a tenda da congregação, e a Bíblia fala que ele costumava a encontrar-se com o Senhor, aleluia. Ter aquele momento de devocional era muito importante, aleluia, para a vida de Moisés, e assim deve ser muito importante para a minha vida, para a tua vida, também ter um hábito, uma vida de devoção, um devocional diário com o Senhor, aleluia, isso é muito interessante. Para vocês, irmãs, que fazem parte do Ministério Manaim, e para vocês que que fazem parte do grupo aí das senhoras, né? Eu lembro-me que alguns dias aí a pastora Clebiane estava postando alguns vídeos falando da devoção diária, inclusive até indicou um livro muito importante, muito gostoso de se ler, e aí é interessante que você passe, que nós venhamos a
ter esse momento de devoção com o Senhor diariamente. Aleluia. Moisés, imagina, como já falei, ele cuidava, ele orientava cerca de 3 milhões de pessoas. Era uma igreja muito grande, uma nação muito grande, estava sobre a sua responsabilidade. Mesmo com tanta responsabilidade, Moisés tinha tempo para encontrar com o Senhor, tinha tempo, aleluia, para conversar com Deus. Olha aqui o que diz o verso de número 8, diz assim, Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé e à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até Moisés entrar na tenda. Uma vez que Moisés estava dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E aí em Lucas capítulo 18, verso 1, diz assim a palavra, Lucas capítulo 18 e verso número 1, diz assim, que a gente deve, a última parte do verso 1 diz assim, que devemos orar sempre, sem nunca esmorecer. Então posso dizer, é um segredo para os abençoados, orar sempre, sem nunca esmorecer. Louvado seja Deus. Também Moisés tomava a decisão de se isolar para buscar a Deus. Olha aí, olhando para a palavra, lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, você vai encontrar vários trechos, várias passagens, e que mostra também que Jesus adotou essa postura de sempre estar se retirando para buscar a Deus, para clamar, para orar. E aí, olha aqui, ele diz assim na sua palavra, que Jesus costumava fazer isto, e ele nos ensinou a orar, dizendo assim, olha, Marcos capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, aleluia, e aquele que está em secreto, ele vai te responder. Então nós vemos mais uma vez aqui, que a oração também é a base para uma intimidade mais profunda com o Senhor, é a base para um relacionamento mais profundo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós vemos aqui no trecho que nós lemos em Levíticos, aqui que nós lemos, aliás, Êxodo capítulo 33, a gente vê também que Deus quer ouvir a nossa voz, e estar com Ele, é melhor estar com Ele para ouvir mais a sua voz do que falar alguma coisa. E aí quando você olha para o trecho aqui da palavra, você observa que Moisés, ao adentrar aquele santuário, ao adentrar aquela tenda, a palavra de Deus diz que Deus descia e falava com Moisés face a face. Agora imagina, Moisés não se apressava para falar com Deus, mas ele tinha pressa para ouvir o que Deus tinha para dizer-lhe, ouvir o que Deus tinha para falar-lhe. E a gente aprende aqui nesse trecho que é um segredo, uma intimidade como essa com Deus, e nós precisamos aprender a estar na presença dEle de uma forma mais tranquila, de uma forma mais, posso dizer assim, sincera, de uma forma que seja assim mais meditando na palavra, não é? E desejoso de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então não se apresse. Quando você olha aqui para o trecho, Moisés ele fala poucas coisas com o Senhor, mas o Senhor fala com ele, e ele se atenta a ouvir ao que Deus estava falando. Agora olha, Moisés estava uma certa vez orando, e é nesse mesmo capítulo você observa, Moisés estava orando ao Senhor, e ele clamava a Deus, pedindo perdão ao Senhor em favor daquela nação, já que aquela nação havia pecado contra o Senhor, havia desobedecido a Deus. Então Moisés se preocupa em orar, em buscar ao Senhor, para que o Senhor pudesse perdoar aquela nação. E aí Deus então perdoa o pecado daquela nação. Mas em determinado momento, Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu quero que você faça o seguinte, conclama o povo aí, levantem-se, e aí vocês vão começar a marchar em direção à terra que eu já prometi a teus pais, que eu já prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Então você faz o seguinte, conclama o povo e diga que pode já começar a marchar. E uma coisa interessante, Moisés, eu vou mandar o meu anjo com vocês. Eu vou mandar meu anjo com vocês. E aí, meus irmãos, qual foi a atitude daquele homem de Deus? A palavra de Deus diz que ele volta a clamar ao Senhor,
ele volta a orar ao Senhor, e ele diz assim no trecho, o que nós lemos aqui, no capítulo 33, o verso 15, ele diz assim: Senhor, sem a tua presença, não nos faça sair deste lugar, nós não queremos sair deste lugar sem a tua presença. Então a gente aprende neste trecho da palavra também, aprendemos que é muito importante a presença de Deus nas nossas vidas, aleluia, é muito importante a presença de Deus na tua vida, louvado seja Deus. E falando isso para vocês, me veio à mente agora uma situação na palavra, e a palavra diz que uma certa vez, o rei Davi, ele vai em busca da arca da aliança, porque a arca da aliança havia sido tomada por uma nação, e aí Davi então reúne o povo, e eles vão em busca desta arca da aliança, da arca, que a arca representava a presença do Senhor, glória a Deus. Então a Bíblia fala que eles foram em busca da arca, mas aí a arca, ela foi levada para a casa de um homem chamado de Obed, e a Bíblia diz que este homem, enquanto a arca esteve na casa dele, aleluia, esta família foi extremamente abençoada pelo Senhor. Salvo engano, a arca ficou na casa dele durante alguns meses, 3 meses, salvo a memória, e aí enquanto a arca do Senhor estava na casa deste homem, ele fora muito abençoado pelo Senhor. Significa dizer também, irmãos, quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós somos extremamente abençoados pelo Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a adversidade que você venha estar enfrentando, se Deus está contigo, aleluia, você será vitorioso, você será vitoriosa, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui ainda que valorizar mais a presença de Deus do que a sua bênção. Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos um estrito relacionamento com Deus, nós somos capazes de valorizar muito mais a sua presença do que a sua bênção. Foi exatamente isso que Moisés fez, quando ele disse: Senhor, não nos faça sair daqui se tu não for conosco. Em outras palavras, eu sei, Senhor, que o Senhor vai mandar um anjo legal, um anjo que vai dar conta do recado, mas nós não queremos o teu anjo, nós queremos a tua presença conosco. E olha, que se você olhar no texto, você vai encontrar que Deus havia falado antes para Moisés, dizendo assim: Moisés, eu não vou com vocês, porque esse povo é de dura serviço, esse povo é rebelde, e aí sabe o que vai acontecer? Eu vou acabar matando todos eles, eu vou tirar a vida de todos eles. Mesmo diante desta situação, colocada pelo Senhor, Moisés, na sua oração, ele diz assim: Senhor, não nos faça sair deste lugar, aleluia, se o Senhor não for conosco, louvado seja Deus. Então nós aprendemos aqui, que é valorizar muito mais a presença de Deus, muito mais ao Senhor, do que valorizar a bênção. Quantas não são as pessoas que às vezes vêm para a igreja e elas recebem bênçãos, elas são curadas, elas são, aquele problema que ela enfrentava era resolvido, e aí depois de tudo isso as pessoas abandonam o Senhor. Aleluia, mas o nosso propósito é levar para vocês, é trazer até você um Deus que pode resolver o teu problema. Agora, em resolvendo o teu problema ou não, a vontade é dele, louvado seja o nome do Senhor. Não busque ao Senhor, aleluia, pelo que ele tem a oferecer a você, mas pelo que ele é para você, louvado seja Deus. Então imagina, quando Deus propôs a Moisés, dizendo: olha, eu vou mandar o anjo aí com você, né? Diz aqui o trecho que eu passei para vocês, que Moisés rejeitou essa proposta. Ele não queria o anjo do Senhor, mas a palavra diz que ele pede que o próprio Senhor vá com ele naquela viagem para o deserto. E quando eu vejo isso, eu posso me reportar para o seguinte, que esta é também uma situação de um verdadeiro adorador, alguém que está buscando sempre o Senhor, louvado seja Deus. E outra coisa interessante, quando você olha para toda a história, você olha aqui
E que Moisés, ele teve muitas experiências com Deus. Moisés teve a experiência de poder levantar o cajado que estava em suas mãos, estender em direção ao mar, e o mar se abriu, se dividiu em dois. Aleluia, a palavra diz que Moisés toca na rocha, não é? E da rocha sai água, aleluia. Tantos foram os milagres que Deus operou, ele teve muitas experiências com o Senhor. Mas quando você olha para esse trecho, você olha aqui para o verso 17 e o verso 18 do capítulo 13 de Êxodo, você vai ver que Moisés, ele queria muito mais de Deus. Imagina só, um homem tinha muitas experiências com o Senhor, mas ele queria muito mais de Deus. Olha que coisa linda, a Bíblia diz que ele, irmãos, em determinado momento, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Em outras palavras, ele não estava contente com o que ele já tinha conquistado diante de Deus. Não, ele queria muito mais de Deus para si. E assim eu posso dizer para você: queira mais de Deus, não se contente com a vida que você vai levando hoje, não se contente, pastor, mas é porque eu já sou batizado no Espírito Santo, está bom demais. Busca mais, a palavra de Deus diz que tem vários dons ainda, queridos, à tua disposição: o dom da palavra, o dom do conhecimento, louvado seja Deus, o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas, tem vários dons. Então não se contente apenas, aleluia, com um dom, queira mais de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí tu imagina que Moisés encontrava sempre um tempo, como já falamos antes, um homem muito ocupado, um homem que tinha de aconselhar muitas pessoas durante o dia. A palavra diz que ele acordava de manhã cedinho, né? Ia lá para aconselhar o povo, e a palavra diz que chegava até o final da noite, essa situação, até que ele então coloca pessoas que pudessem ajudá-lo nessa tarefa, mas a responsabilidade maior estava sobre os seus ombros. Como já falamos antes, eu repito, ele sempre encontrava tempo para estar falando com o Senhor, encontrava tempo para dialogar com Deus. Então, meu querido, aí aonde você está, tenha esta preocupação, tenha este desejo de querer sempre estar com Deus, de querer sempre estar buscando ao Senhor. E quanto mais você busca, quanto mais você se aproxima, quanto mais nós nos aproximamos dele, ele também se aproxima de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, Salmo verso 42, mais uma vez o salmista, orando ao Senhor, ele diz assim, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Em outras palavras, ele não estava contente com aquela vida, mesmo tendo muitas experiências com o Senhor, mesmo falando face a face com Deus. A Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, tal como um homem fala com o outro face a face. Imagina, ele tinha essa experiência com Deus, mas ele queria muito mais do Senhor. E o nosso desejo é que você, durante esta semana, durante esses meses que ainda virão, esses dias que ainda passarão, os anos que ainda virão, você queira mais de Deus, porque Deus ainda tem muito mais para entregar para você. Imagina, Deus não tem pouquinha coisa não, Ele tem muitas coisas para entregar para você. Aleluia, posso te desafiar nesta noite, aleluia. Ele quer entrar na tua casa e causar algo tremendo lá dentro. Ele quer causar salvação dentro da tua casa, a libertação dentro da tua casa. E quando isto acontecer, aleluia, você se firma mais com o Senhor, busque mais a Ele, e quanto mais você vai buscar, mais Ele tem bênçãos para entregar para você. Eu tinha tudo para viver uma vida, vou usar o termo e me permita isso, viver uma vida desgraçada, desgarrada, alheia a tudo de Deus. Eu tinha tudo para viver uma vida assim, mas um dia eu tive a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, ouvi a palavra, e aí me rendi ao Senhor, abandonei tudo aquilo, mesmo sendo uma criança, né? Eu abandonei tudo aquilo que o diabo
oferece, aleluia. Como já falei outras vezes, eu tive a oportunidade de ser um alcoólatra, porque meu pai era dono de bar. Eu tive a oportunidade de ser também um gigolô, porque meu pai era dono de boate. Imagina, tive todas essas oportunidades, mas aí eu, na idade ainda pequena, com 12 anos, eu tive um encontro com Deus. Aceitei a Cristo como Salvador, comecei a ir para a igreja. Lembro-me o nome da igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí eu ia para a minha igreja, lá para a igreja, minha tia levava para a igreja, eu ia e me rendia a Jesus. A melhor coisa que eu fiz. Algumas pessoas umas vezes já perguntaram: Aguinaldo, você não tem saudade da vida lá atrás? Não tenho. Aguinaldo, você nunca bebeu bebida alcoólica? Não, e nem quero. Aleluia, não tenho desejo disso. O meu desejo é buscar ao Senhor, é estar com o Senhor. O meu desejo é servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas é porque você não sabe o quanto é bom os prazeres do mundo, querido. A palavra diz: pode até ser bom, mas o final é a morte eterna, e eu não quero a morte eterna, eu quero a vida eterna com o Senhor. E para ter a vida eterna com Ele, é necessário se render, assim como eu me rendi ao Senhor, entreguei a minha vida a Ele, e eu não tenho prazer de estar no mundo servindo o diabo. Eu sirvo ao Senhor, e este mundo aqui passou a ser para mim apenas uma passagem, porque a minha pátria, como diz a palavra, a minha pátria, a tua pátria, aleluia, nossa casa celeste não é aqui, mas é nos céus com o Senhor. Então mantenha a sua intimidade com Deus. Eu sei que nós estamos passando um período de muita turbulência, não só no Brasil, mas também no mundo. Então muitas pessoas estão desesperadas, já perderam a esperança. Ei, querido, não perca a esperança. Deus tem muita coisa para fazer. Durante esse período esqueci, agora me faltou a palavra. Durante esse período de quarentena, muito obrigado, presbítero, de quarentena, imagina, 3 meses e alguns dias já, nós desejosos de vir para a casa do Senhor, mas no entanto estávamos impossibilitados. Na verdade, estamos ainda impossibilitados, mas isso não deve me tirar o desejo de estar com Ele, o desejo de ter intimidade com o Senhor, o desejo de buscá-lo. Isso não pode me privar. Aleluia, estamos enfrentando esse período, está sendo difícil, mas Deus está trazendo ensinamentos para mim e para você. Deus está trazendo algo muito importante. Olha aí, e para você que der ouvidos ao que Deus está fazendo nesse período, meu irmão, ninguém te segura mais. Você vai ser, posso dizer assim, você vai ser extremamente usado pelo Senhor aqui nesta terra. Você vai ser um canal de bênção, ainda muito mais para a vida das pessoas. Infelizmente, aqueles que não deram ouvido, eles vão ficar para trás. E se ficarem na nossa frente, me permita isso, nós vamos passar por cima, porque nós temos um compromisso com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Então mantenha a sua integridade, mantenha a sua fidelidade no Senhor, tá certo? A luta ela vem, mas a luta vai passar. Amém? A dificuldade chegou, mas ela vai passar. A palavra diz, salvo engano, na primeira carta aos Coríntios, não me recordo, mas diz assim a palavra, eu acho que é capítulo 7, verso 15, não me recordo bem, mas diz assim um verso, que é a nossa leve e momentânea tribulação. Em outras palavras, a tribulação vem, mas ela não vai permanecer. É momentânea, é passageira. Por quê? Porque a vitória vem em seguida, o milagre acontece em seguida. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus te guarde e te proteja. Aí aonde você está, se você puder, ora comigo nesta noite. Soberano Deus, Pai de eterna bondade, Senhor, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por tudo, e te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, este homem, abençoando esta mulher, abençoando este servo e esta serva, Senhor, nesta noite gloriosa. Derrama sobre eles a tua graça. Se houver enfermidade, Senhor, que sejam curados nesta noite, para a glória e louvor do teu nome. Se tiver, Senhor, cometido algum pecado, que sejam perdoados nesta noite, para a glória e louvor do teu nome. Aqueles que caíram, que
que possam se levantar, Senhor, aqueles que estão fracos, que possam ser fortalecidos nessa noite. Pai, te pedimos isto em o nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Amém. Nesta noite, pastora Clebiane, glória a Deus, aleluia. Missionária Ruth Sayonara, vamos continuar louvando a Deus. E eu já termino a minha participação rogando as vossas orações em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.